Olá a todos, que honra, que prazer. O todos já entrega que eu sou do Rio de Janeiro, com passagem muito feliz aqui por São Paulo. Meu CEP atual é Porto Alegre, moro há 1 ano lá no Rio Grande do Sul. Eu sou a Roberta Alvarez, eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos lisos na altura do ombro, 1,74 de altura, hoje um pouco mais alto em função do nosso salto, vestindo um vestido azul, colorido, porque ontem às 11 horas percebi pelo manual que a gente não costuma ler, que eu não poderia vir com a cor que eu tinha reservado, mas a mala tinha uma segunda opção. Mulheres sempre dão conta. E é uma honra e um prazer estar aqui com esse time de potência, com esses painelistas, convidados, e eu tenho a honra de ser a mediadora. E, além de atuar como palestrante executiva, mentora de carreira e consultora da área de gente, gestão e governança, eu sou mãe rara. Eu sou mãe rara há 5 anos. O Rafael possui uma doença rara, síndrome de Morsier. E, com esse diagnóstico, no 6º dia de vida, também recebemos o diagnóstico de uma deficiência visual, motora e intelectual. Rafael, há 5 anos, me mostrou um universo completamente desconhecido, os desafios diários de uma jornada rara, que tem uma sobrecarga de trabalho, que naturalmente a gente já tem, sendo mãe, sendo mulher, sendo executiva, mas que também me faz aprender, ressignificar e reaprender todos os dias. E é principalmente por ser mãe do Rafael há 5 anos e mãe das gêmeas há 4, que eu tenho muito orgulho de estar com as pessoas tão potentes que decidem ser felizes todos os dias, dentro das suas possibilidades, decidindo dar voz, né? Ampliar. Dani, Kátia, Rafael, é um enorme prazer que a gente possa juntos dar voz e ampliar essa causa e falar cada vez mais da saúde mental, que está diretamente proporcional e conectada com essa inclusão. Sem saúde mental, de fato, não há inclusão real. Então, por favor, fique à vontade para se apresentar para o nosso time, com nome, cargo. Se apresentem, por favor, fiquem super à vontade, seguindo da audiodescrição. Por favor, Daniela. Maravilha. Bom, super prazer estar aqui hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou Daniela Sagaz, sou uma mulher de estatura baixa, branca, de cabelos castanhos mais ou menos até a altura do ombro. Hoje eu estou vestindo um macacão de cor azul para vir, obviamente, super alinhada com a minha colega, né, para compor o nosso painel. Eu tenho uma deficiência física congênita, ou seja, o que isso significa? Eu nasci sem a perna direita e sem o braço esquerdo. Estou super feliz aí porque eu entrei numa nova fase nos últimos 4 meses, então agora eu já me considero a mamãe do Mateu, né? Então estou gravidinha, super feliz. E é um prazer imenso estar aqui. Eu sou psicóloga de formação, acabo atuando como líder de diversidade, equidade e inclusão em multinacional e também atuo como mentora e palestrante externamente falando. Muito obrigada. Bom, prazer enorme estar aqui. Se a Dani ela é de estatura baixa, eu sou baixíssima. Eu tenho 1,20 m de altura, sou uma mulher com deficiência, também uma doença rara, chamada osteogênese imperfeita, ossos de vidro. Eu tenho cabelos curtos e ruivos, os olhos castanhos, um rosto bem arredondado. Eu uso cadeira de rodas para me locomover e estou com um vestido bem estampado. Quando a Roberta falou, não podia estampa, eu falei, ai, meu Deus. Falei, ferrou, ela não podia a cor, não podia estampa. Enfim, viemos. E eu estou muito honrada de estar aqui. Eu falei que agradecer muito a Tati pelo convite, porque estar aqui falando sobre o tema, né, de saúde mental para todo mundo, considerando pessoas com deficiência nessa jornada, é um presente. É um presente que atravessa a gente aqui. Tenho certeza que provavelmente impacta vocês daí. E vai ser uma conversa muito boa. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Falo primeiro fora do microfone se houver outra pessoa com deficiência visual na plateia, né, para saber para onde olhar, que às vezes é meio desconfortável, né, a gente quer olhar na direção. Eu sou um homem branco, tenho 38 anos, tenho barba, bigode, cabelo liso, comprido, castanho, meio aloirado, queimado pelo sol do surf, preso num coque, usando uma camisa azul, daí vocês vão ter que me ajudar, uma calça preta, um blazer cinza,
Minha avó diria que eu sou um homem muito bonito. Assim. Pelas risadas eu descobri que é uma piada. Eu sou geminiano, tenho ascendente aquário e eu tenho lua em virgem. E Marte em Capricórnio. E eu sempre me apresento assim, não só porque também já tive minha vida de astrólogo, mas como uma provocação, né? Como é que a gente sempre se apresenta? No nosso nome, nossa formação e nossa ocupação, com o que a gente trabalha, o que a gente estudou. E o que acontece quando uma pessoa contra a sua vontade é alijada do direito à educação ao trabalho? Como é que essa pessoa se apresenta? Meu nome é Rafael Giger, sou deficiente visual. E isso é bastante suficiente para definir quem eu sou na nossa sociedade. Então, antecipando um pouco do que a gente vai vir falar, quando a gente está falando sobre inclusão no trabalho e saúde mental, tem 3 ou 4 passos. O primeiro é a pessoa com deficiência conseguir acessar, para se sentir parte, se sentir igual. E o que acontece depois que atravessa essa porta, que é mais ou menos o que a gente vai falar agora. Sou auditor fiscal do trabalho, coordenador nacional de fiscalização de cotas de pessoas com deficiência, conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sou massoterapeuta, hipnoterapeuta, astrólogo, cartomante, ator, agora surfista e escritor. Né? Publiquei recentemente um livro contando sobre as minhas fiscalizações de cota, sobre as vidas que foram transformadas, sobre a vida dessas pessoas e sobre os resgates de trabalho escravo dos quais eu participo, que é a minha outra atuação dentro da auditoria fiscal do trabalho. Mas eu sei que já passou da parte de eu me apresentar, mas só concluindo sobre como a gente precisa do trabalho para se sentir igual. Dentro dessas várias histórias, as várias inclusões que acontecem durante as minhas fiscalizações, eu incluía em torno de 1.800 pessoas com deficiência por ano em diretamente fiscalização. Uma das primeiras pessoas incluídas na fiscalização minha me chamou muito a atenção porque ele era um homem corcunda, 25 anos, deficiente intelectual. Por conta da sua primeira oportunidade de trabalho em decorrência de uma fiscalização, todo mundo da comunidade, da família, dos vizinhos, da empresa, se surpreenderam, porque aquele homem de 25 anos, com deficiência intelectual, do nada, voltou para casa andando ereto. E todo mundo que sabia daquela possível comorbidade de uma paralisia cerebral, dele andar corcunda para frente, era só o corpo dele manifestando uma coisa que ele compreendia. Ele não entendia tudo, tem deficiência intelectual. Mas todo mundo saía para trabalhar, ele ficava em casa. Todo mundo tinha suas rotinas no trabalho, suas fofocas, né, seus amores, seus desamores. Ele ficava em casa esperando as pessoas chegar. Então, começando já, antecipando esse painel, quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando de dignidade. E a dignidade vem ao acesso ao trabalho e depois o que a gente tem a oferecer para essa pessoa. Desculpa. Bom, foi um prazer, o painel está encerrado com essa super fala. E quando ele fala de acesso, e recentemente numa palestra que me pediram para falar um pouco, porque no Fevereiro Roxo, o mês das doenças raras, e somos raros, mas não somos poucos, somos muitos. Para que vocês tenham uma ideia, que eu já me considero rara, em torno de 13 milhões de pessoas que possuem deficiências raras no Brasil. Só que a gente fala tanto de doenças cardiovasculares, tão mais conhecidas e faladas e tratadas, que de doenças cardiovasculares a gente fala algo em torno de 14 milhões. Então, qual é a diferença entre 14 milhões das cardiovasculares e das 13 milhões das doenças raras? E esse universo tão raro. E a gente, de fato, não busca essa cura, né, turma? A gente busca acesso. A gente busca dignidade. A gente busca a nossa evolução diária. E a gente não espera pena e nem quer pena. A gente só quer o nosso direito. A gente só quer acessibilidade que vai muito além da física. Daniela, começando por ti, adoraria ouvir, compartilha com a turma. E ela tem uma baita página no LinkedIn. Quem não segue ainda a Daniela, ela fala muito sobre a liderança acolhedora. Né? Você tem uma trajetória admirável nesse tema, na área de diversidade e inclusão. Como é que você enxerga o impacto da liderança, independente do contexto, do segmento, né, das lideranças mais sensíveis e preparadas nessa construção dos ambientes que, de fato, precisam, né, ser cada vez mais acolhedores e prontos para as pessoas com deficiência? Bom, quando a gente fala de liderança acolhedora, eu acho que a gente está falando de um processo, de fato, intencional sobre a inclusão.
Muito se fala sobre diversidade, equidade e inclusão, e eu acho que a palavra que a gente precisa realmente sair daqui hoje é pensando pela parte da inclusão. Acho que muitas das palestras e muitos dos depoimentos que foram dados no dia de hoje trouxeram exatamente uma reflexão super importante que nós precisamos fazer, que as novas gerações elas consideram duas grandes prioridades. A primeira delas é saúde mental e a segunda é diversidade, equidade e inclusão. E quando isso se torna, de fato, uma prioridade, a gente não pode descartar que o nosso mercado de trabalho está contratando essa nova geração. E é exatamente através dessas prioridades que os grandes holofotes começaram a ser dados também para as famosas lideranças tóxicas, ou seja, vamos utilizar aqui as lideranças não acolhedoras. E quando a gente está falando de uma liderança, de fato, não acolhedora, existem pesquisas, e inclusive uma pesquisa que foi realizada pelo LinkedIn nos Estados Unidos, que mostra que entre 10 pessoas, 7 delas pedem demissão exatamente por uma liderança tóxica. Então, isso traz, obviamente, um impacto cultural, um impacto no engajamento das empresas, traz um impacto, obviamente, na retenção de talentos, mas, obviamente, ele mexe no nosso bolso. E existem pesquisas também que mostram e que constatam que o valor de um turnover hoje em grandes empresas, ele chega basicamente a 220 bilhões de dólares. Ou seja, a nível econômico, nós estamos falando que quando não há uma liderança acolhedora, quando não há um ambiente de inclusão, nós temos uma perda significativa em termos de dinheiro, de economia. E quando a gente olha, de fato, o grande diferencial das empresas que vêm trabalhando fortemente para capacitação, para desenvolvimento de lideranças acolhedoras, a gente traz resultados muito positivos também, obviamente, muito linkados eu acho que uma grande matéria que saiu recentemente falando do número de afastamentos no Brasil, e a liderança, de fato, eu acho que ela tem um papel importantíssimo em todas as questões de saúde mental. Tanto dele como líder, dela como líder, mas principalmente também quanto à questão dos colaboradores. E quando a gente puxa, obviamente, esse recorte aqui, falando especificamente de pessoas com deficiência, a gente ainda lida com um agravante extremamente importante, que é a grande maioria das pessoas com deficiência, elas não se manifestam ou elas sequer falam sobre o sofrimento que elas passam dentro das empresas. Por quê? Porque se instituiu que a pessoa com deficiência ela é contratada única e exclusivamente pela lei de cotas, então essa empresa já está fazendo um super favor para a minha pessoa, então quem sou eu para sequer reclamar sobre algo? E a liderança acolhedora, ela precisa, de fato, acho que ter algumas características importantes. A primeira delas é intencionalidade, a segunda é uma escuta ativa, e a terceira é entender que ser liderança é servir. A gente acha que ser liderança, eu acho que como o próprio Rafael trouxe, é que a gente tem esse status, né? É tão bonito a gente falar, nossa, eu tenho uma superposição, eu sou head de uma área, eu tenho um papel importante dentro dessa empresa, mas a gente esquece que o grande papel de uma liderança acolhedora, de uma grande liderança, que faz a diferença na vida, no desenvolvimento de carreira das pessoas, está conectada principalmente ao servir. E o servir faz parte realmente de a gente considerar a saúde mental dos nossos times, a gente considerar as diferentes perspectivas e considerar as diferentes pessoas. Muito bom. Obrigada, Daniela. Investir em saúde mental é, acima de tudo, investir na saúde financeira e na saúde operacional de todas as empresas, né? E os recentes dados que a gente vê em relação à saúde mental são prejuízos e números absurdos, né? A gente fala de algo de mais de 30% da folha, mais de 50% de performance da empresa. Então, investir em saúde mental é investir nesse mundo melhor e futuro melhor que começa hoje, com as decisões. E uma das decisões, né, Kátia, como líder e CEO da Talento Incluir,
é, de fato, atuar com muito protagonismo, com muita verdade, com muito amor, né, nas questões das pessoas com deficiência. Então, conta para a gente que ações práticas, por exemplo, você poderia compartilhar com a turma, né, que vão dessa atuação muito forte de incluir as pessoas com deficiência nas empresas, e o que você destaca, por exemplo, para que as empresas possam acolher melhor esses colaboradores que a Daniela bem trouxe com deficiência, especialmente nesse aspecto emocional, né, que a gente fala hoje. Maravilha. É muito interessante, né? Hoje de manhã eu estava dando treinamento numa outra empresa e aí uma das pessoas virou para a gente e falou assim: nossa, vocês cansam mais quando trabalham? É uma pergunta interessante. E aí a gente falou assim: poxa, a gente não cansa mais por trabalhar, mas a gente cansa para dar conta de conseguir trabalhar. Porque a gente tem uma sequência de microagressões da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, que muitas vezes a gente não percebe, mas que duvidam da nossa capacidade o tempo todo. E o ambiente do trabalho, ele pode ser um ambiente muito acolhedor ou muito tóxico, né? E é muito raro a gente achar um ambiente muito acolhedor que considere a gente como a gente é, considerando a deficiência como parte de uma característica. Então, grande parte das organizações hoje, elas têm o modelo de contratação de pessoas com deficiência pela cota. Eu tenho uma legislação, eu tenho uma meta para bater, eu preciso contratar a famosa vaga PCD. E essa famosa vaga PCD, ela não tem continuidade, né? Porque não tem cargo PCD júnior, pleno, sênior. Não tem carreira para vaga PCD. Então, quando não tem carreira para uma vaga PCD, eu, como pessoa com deficiência e entendendo essa situação, falo, ok, sou um número, vou me comportar como um número. Aí tem a parte 2. Pessoa com deficiência não tem protagonismo? Falta aquele brilho no olho? Cara, se vocês fossem um número, vocês iam ter brilho no olho? O que faz vocês levantarem de manhã para trabalhar? Além do salário do final do mês? Propósito, transformar a vida, fazer o que ama, né? Tem uma lista de coisas bacanas que fazem a gente dar conta dessa jornada, que não é uma jornada fácil. Para a pessoa com deficiência, ainda é mais difícil. Então, quando você está numa organização que te percebe como profissional, como qualquer outro, e não como uma pessoa com deficiência e um número, já é um golaço, né? Já é um baita ponto de partida que traz um diferencial. E, infelizmente, ainda é um diferencial. Quando a gente está lá dentro, a gente acabou de fazer uma pesquisa o ano passado, que chama Radar da Inclusão. A gente pode disponibilizar para vocês depois. E a gente ouviu as pessoas com deficiência dentro das organizações. Porque, normalmente, essas pesquisas ouvem as empresas em relação aos seus desafios para contratar essas pessoas. A gente falou, não, a gente, como Talento Incluir, quer ouvir as pessoas que estão trabalhando, o que elas acham, né? E aí a gente se deparou com números bem desafiadores. Um deles é que 64% das pessoas, que 9 a cada 10 pessoas com deficiência já sofreram capacitismo dentro do ambiente de trabalho. E que 64% veio da própria liderança tóxica, né? Enfim, e 62% do time. Então, a gente precisa falar isso, porque o capacitismo é a dúvida da capacidade da pessoa com deficiência para dar conta daquilo que ela está fazendo. Se a própria liderança não acredita, se eu fui contratado como um número, se meu pai e minha mãe falam que, às vezes, ganhar o benefício é melhor do que ser contratado e eu fico em casa e está tudo certo, para que mesmo eu vou trabalhar? Então, quando a gente escuta essas pessoas que estão trabalhando em seus desafios, a gente tem desafio hoje de carreira. A gente tem desafio de se sentir pertencente. A gente tem desafio de ter uma equidade salarial, porque o salário da pessoa com deficiência, em média, ainda é 30% mais baixo que uma pessoa na mesma função, né? A gente fala muito de equidade salarial para mulheres, mas e as mulheres com deficiência? E essa interseccionalidade onde ela fica? Então, a gente precisa, quando a gente fala de saúde mental para todos, é considerar as pessoas com todas as suas características, inclusive a pessoa com deficiência. E a acessibilidade, que ela é tão importante, e normalmente ela está na primeira resposta, quando as pessoas falam, eu não trago pessoas com deficiência porque não tem acessibilidade. Para a gente, está em 4º lugar da lista. Porque, gente, é um perrengue sair de casa. E eu não vou deixar de trabalhar porque não tem acessibilidade perfeita. A acessibilidade perfeita a gente constrói junto, porque cada um de nós tem uma necessidade diferente. Então, acho que é isso. Para a gente falar de saúde mental dentro da organização, a primeira etapa é a gente não ser um número, não ser uma obrigação,
não ser uma cota, sermos pessoas com perfil certo para a vaga certa, para entregar para aquela organização aquilo que a gente tem de melhor para oferecer. E é lógico, né, essa troca, ela ser justa, com equidade salarial, com oportunidade de carreira e de desenvolvimento. Muito bom, Cátia. É uma aula, né? É uma aula, que oportunidade. E muitos de nós aqui sempre questionamos, né, sobre o que eu posso fazer na minha empresa, que ações práticas, efetivas, né, me dão uma dica como lidar, além da NR1, né, esses riscos psicossociais agora que a gente tanto fala. E aí eu sempre respondo, como mãe rara, de que a gente só precisa ouvir. E tem uma máxima, né, de que a matéria-prima da inovação é a audição, porque se a gente escuta o nosso time, se a gente, de fato, verdadeiramente e de forma tão genuína se propõe a saber como é que é o dia a dia da pessoa, ou que dificuldades, que obstáculos, que muros é que a gente pode ajudar a tornar pontes, isso flui. E, naturalmente, agora te escutando, a gente entenderia o que para você é importante, o que funciona no seu dia a dia. Então, é muito mais simples do que a gente pode imaginar. A gente só precisa escutar e tratar como todos. Porque, na verdade, não tem ninguém especial. Quem se considera especial aqui nesse salão? Levanta a mão. E por que as pessoas com deficiência ainda são tratadas como especiais? Somos todos especiais. Somos todos especiais. Que as pessoas com deficiência sejam tratadas por pessoas com deficiência. Mas que somos todos especiais da mesma forma. Então, que a gente entenda que contratar por cota não é inclusão. E, Rafael, aproveitando esse gancho brilhante da Cátia e falando por contratação de cota, você, como auditor fiscal do trabalho e coordenador nacional de inclusão de pessoas com deficiência, tem acompanhado de perto os desafios das organizações que enfrentam, né, sobre a inclusão. Quais as principais falhas, Rafael, que você tem observado quando o assunto é acolhimento e cuidado com a saúde mental desses profissionais? Bom, vamos lá, gente. Bastantes coisas. Quem que é o público-alvo da ação afirmativa de lei de cotas? A pergunta parece meio óbvia. Pessoas com deficiência. Quem são as pessoas com deficiência? O que define ser uma pessoa com deficiência? A nova legislação, né, que vem lá da convenção, tirou aquele paradigma da corporidade da deficiência e diz que a deficiência é um fenômeno social. Não está só no indivíduo, é um indivíduo inserido na sociedade opressora para ele, que ele não consegue acessar os mesmos direitos que as demais pessoas porque ele é quem ele é. Por que eu estou dizendo isso? Esse é o primeiro passo, direito à acessibilidade. E o segundo, são pessoas que têm limitações. Não deixaremos de ter limitação. Certa vez eu fiscalizei um banco que contratou uma pessoa surda pela lei de cotas. Era um banco público, então foi um concurso público. Ele lá mostrou seu audiograma na sua inscrição, entrou pelas cotas, depois de 90 dias foi demitido. Motivo, ele não atendia o telefone. É engraçado para nós, né? Aconteceu exatamente isso. Não é diferente de dizer, contrato pessoas negras, pré-requisito não parecer negro. Né? Contrato pessoas com deficiência, desde que subam essa escada para chegar até o RH, façam uma entrevista com um gestor que não se comunique em libras, preencham esse formulário com tinta, ainda que seja cego, tenha baixa visão, e entenda todas as atividades do processo, ainda que seja deficiente intelectual, seja extremamente proativo e comunicativo e estável, ainda que seja uma pessoa com deficiência psicossocial. Se tu conseguir fazer tudo isso, eu te contrato. Porque estamos de braços abertos para receber as pessoas com deficiência. Vai funcionar, gente? Então, primeiro passo, acessibilidade. Ai, Rafael, é muito caro tornar um prédio acessível. Gente, é muito caro construir um prédio, a gente constrói. Sabe? Quando a gente faz essa escolha, e talvez não tenha tanto tempo para mostrar muitas coisas para vocês como eu gostaria, mas talvez esse ponto do capacitismo, para a gente entender o quão capacitista nós somos, ele seja um ponto fundamental. Vamos lá. Vamos supor que a gente sai daqui, né? E eu quero ir no forró, gente. Se vocês me disserem onde é que tem um forró aqui em São Paulo, na terça-feira, por favor, me levem ou me falem onde é que é. A gente chega lá no forró que o Rafael quer ir, e tu chega lá e tem uma placa
escrito, hoje é terça-feira, hoje é o dia que pretos não podem entrar. Pretos não são bem-vindos nesse estabelecimento. Vocês conseguem imaginar isso? Eu faço hipnose, eu sei que só imaginar isso já dá uma taquicardia. Dá uma sensação de luta ou fuga, a boca pode até ficar seca. A gente vai imediatamente postar no Instagram denunciando, ligar para a polícia, entrar para brigar. Isso vai pautar o resto da nossa semana, do nosso dia, pelo menos. A gente não vai tolerar isso acontecendo. Não existe a placa, mas o preto entra e não se sente bem-vindo, a gente sabe disso. Mas não vamos entrar na questão do racismo, que eu quero falar do capacitismo. Porque vamos supor que a gente vai para esse mesmo lugar e tem uma escada para subir. E não tem rampa e não tem elevador. Quem aqui liga para a polícia? Quem aqui denuncia no Instagram? Quem aqui vai pautar o resto da sua semana em relação a isso? Se passar uma pessoa cadeirante naquele momento, talvez a gente olhe para ela com pena dela. Gerações atrás, nossos antepassados passavam na frente de um mercado de escravos, no qual pessoas pretas foram capturadas que nem bicho na África, colocadas num túmulo flutuante, e as que sobreviveram estavam sendo vendidas para o resto das suas vidas serem um objeto para produção ou para o que quiser o dono, porque afinal ele comprou aquela pessoa. Nossos antepassados passavam na frente e pensavam, bom, é da condição de ser preto, ou não tem alma, ou é uma raça inferior pelo darwinismo social, ou qualquer outra coisa. E se fossem pessoas mais simpáticas, teriam pena dele, mas que bom que eu não sou. Uma geração depois, nós homens saíamos para votar, a mulher ficava em casa. Bom, é natural que a mulher não pode votar, tem um cérebro menor, tem seus humores mensais, imagina se vai votar na TPM, eu saio para votar, ela fica. É da condição de mulher não ter condições intelectuais de ter direitos políticos. E a gente, isso é culpa exclusiva da vítima. Quem tem direito de acessar o mesmo forró que eu? Quem? A gente diria que todos os brasileiros. A não ser que tenha deficiência, porque daí é um problema dele. Gente, não tem banheiro acessível. Vocês já se perguntaram por que existe banheiro acessível e não existe só banheiro? Gente, todos os banheiros seriam ligeiramente maiores, sim, teria uma barra, sim, mas daí todo mundo poderia acessar. Não, tem. Quando tem, é o banheiro do cadeirante. Então, assim, gente, as duas coisas principais, quando a gente vai realmente acolher de fato, porque eu estou falando da dignidade, oferecer acessibilidade. Se não está oferecendo acessibilidade, está incorrendo em crime. A gente tem que se dar conta disso. Espero que a próxima geração olhe para nós com o mesmo asco que a gente olha para as gerações anteriores que aceitavam a escravidão e leis que inferiorizavam a mulher. Para abrir um negócio, teria que pedir autorização do seu marido. Hoje isso nos causa asco. Espero que os nossos filhos sintam asco de nós. Quando a gente acha que o que sobrar de migalhas para a pessoa com deficiência, ele tem que agradecer. E vem o segundo passo, que vem da lógica da perspectiva feminista da inclusão da pessoa com deficiência, que é o seguinte, mesmo que dê acessibilidade plena, pessoas com deficiência, por definição, não conseguiremos fazer tudo. Então, não merece estar aqui no mesmo lugar que nós? Não merecem. A dignidade veio antes, o direito do trabalho veio antes, para o público-alvo. Quem são? Pessoas que não conseguem fazer tudo. Eu, Rafael, não consigo fazer tudo. Uma vez fui comprar um carro com isenção de IPI, e não fui eu dirigir, tá? Eu costumo brincar que é o privilégio que me custou os olhos da cara, isenção de IPI para comprar o carro. O médico oftalmologista me avaliou e disse, olha, Rafael, posso te aposentar por invalidez. E eu disse, não, doutor, eu trabalho. Aliás, tu trabalha com o quê? Eu também sou médico do trabalho. Eu disse, eu sou auditor fiscal do trabalho. E ele disse, mas não pode? Eu fiquei perplexo, né? E disse, olha, doutor, existe uma série de recursos de tecnologia assistiva, né? Eu uso o leitor de telas, os colegas até brincam que eu enxergo mais do que eles as infrações, ajuda a desenvolver os sistemas. Ele ouviu e disse, mas não pode? E daí eu entendi o que ele disse. Olha, doutor, realmente, por ter essa deficiência visual, ainda que eu seja engenheiro de formação, seja pós-graduado em saúde e segurança do trabalhador, eu não recebo uma ordem de serviço para ir sozinho fiscalizar a NR18,
para botar o meu pé num canteiro de obra para verificar se o operário está preso na linha de vida, se tem guarda-corpo, se tem rodapé, se está usando EPI. Não faço isso. E ele disse, viu? Não pode. Gente, eu me sentia... Sabe o coiote correndo atrás do Papaléguas? Né, que o Papaléguas faz a curva e ele continua correndo em cima do abismo? Eu já era auditor fiscal, eu trabalho há 4 anos. Daí vem um cara e disse, eu não posso. Eu não posso fazer tudo, é por isso que existe essa cota para mim. Né? Mas eu já trago essa reflexão da saúde mental. Onde eu estaria se esse tivesse sido o meu primeiro médico, meu primeiro diagnóstico na minha infância? Na presença da minha mãe, quando foi diagnosticada minha doença degenerativa da retina. Será que eu estaria aqui? E a resposta tem que ser sim. Porque a maioria das pessoas com deficiência que estão entrando nas organizações de vocês são essa pessoa, que a vida inteira ouviram de todo mundo que eles não podem. Né? Eles já vêm com isso. Né? A Dani já falou, a pessoa não quer um apoio? Não quero. Porque se eu der custo maior, eu estou fora. Aprendi isso a vida toda. Eu tenho que não dar nenhum trabalho. Senão não posso estar aqui. E a gente tem que ter essa compreensão de que até lidar com essa pessoa, até para oferecer, né, os recursos de tecnologia assistiva, as adaptações razoáveis, a gente tem que entender de onde essa pessoa vem, que ela vai recusar, porque ela precisa provar que ela não tem deficiência para estar onde ela está. Por motivos de potência de painel, vamos até às 20 horas, conversando com a turma. Que aula! Obrigada pelo depoimento, Rafael. E eu costumo dizer que é preciso conviver com as deficiências para que a gente possa entender. E é preciso entender para que a gente possa incluir. Além de ouvir, e se fizéssemos agora, que não está na pauta, mas surgiu um exercício de, ao menos por um dia, nos colocarmos no lugar de uma pessoa com deficiência? Que tal? Se voltarmos para as nossas organizações, empresas e dia a dia, e fizermos esse exercício de nos colocar no lugar do outro. A gente fala tão bonito, né, falar de empatia. Vamos experimentar e vivenciar para que a gente, de fato, sinta e possa contribuir e ajudar mais como a gente puder. Será que eu posso comentar? Claro. Assim, não que seja ruim. Eu, Rafael, particularmente, não gosto. Eu vou explicar por que eu não gosto. Porque quando a gente faz uma oficina, vamos todo mundo vendar os olhos. Tá? O que a gente vai sentir? A gente vai sentir desespero. A gente vai pensar, meu Deus, que horror, que sofrimento, como é difícil. Que herói que essa pessoa é. A gente esquece que essa pessoa é todos os dias e já está adaptada a tal, de certo modo. Claro, vai ter as dificuldades. Mas por que eu trago isso? Um dos grandes... Eu nunca consegui emprego na iniciativa privada. Né? Por mais eloquente, enfim, boas notas eu tinha, eles chegavam para as entrevistas de emprego, eles olhavam meu óculos escuro, minha bengala, e de repente eu não tinha o tal do perfil. As mesmas empresas que anos depois vieram me dizer que não encontravam pessoas com deficiência, foram as empresas que não quiseram me contratar. Por quê? Eu estou apresentando o Rafael. O que eles estão vendo? A minha deficiência visual. O que está retornando para eles? Meu Deus, que horror ser deficiente visual. Imagina, me coloco no lugar dele. E só vem ver, seus próprios medos são projetados em mim. Que terror seria ser deficiente visual. Não vai estar pensando nas minhas potencialidades, no que tu pode, porque a pessoa está tão ocupada pela falta da convivência, né, com a falta, meu Deus, como é que seria de mim? Isso, então, não traz algo positivo. Né? Traz um respeito. Mas é só a minha opinião pessoal. Tem gente que faz e tem insights incríveis. É só a minha opinião. E eu concordo 100%. Tanto que eu corrijo quando falo assim, pô, Rafael, meu filho, né, ele tem baixíssima visão. Uma visão mais baixa, a gente conversava agora há pouco, né, Rafael? Meu filho é 0,00 alguma coisa, ele vê vultos. E eu falo, não, para ele nunca enxergou, né, como eu, é a visão dele, a vida é perfeita nas possibilidades dele. Mas deixe-me corrigir, então. A questão que eu falo da gente fazer esse exercício é para que a gente revise, por exemplo, a acessibilidade física. Caminhe pelo nosso escritório, isso que eu quis dizer. Para a gente entender a acessibilidade física. Entre nos aplicativos e sites das empresas para entender se a nossa linguagem, a nossa comunicação institucional e interna, né, foi essa revisão de processos e políticas que eu quis dizer. Tá? Para a gente fazer esse exercício de
de entender onde podemos ser melhores, onde podemos começar, né, a falar e a atuar. Infelizmente, não vamos às 20, recebi agora um recado que a gente tem aqui um super palestrante também já nos aguardando, mas uma pergunta final, gostaria de escutar. Daniela, Kátia e Rafael, fiquem à vontade para contribuições finais e compartilhar tamanho conhecimento com a turma. Para encerrarmos, eu gostaria muito de ouvir vocês, a opinião em relação ao qual o principal chamado que vocês aproveitariam esse espaço, tá, que vocês fariam hoje para que as empresas ampliem esse olhar para a inclusão e, principalmente, para o impacto que isso pode gerar na saúde mental de todo o time. Eu acho que eu devolvo aqui com uma pergunta. Nós temos muitos participantes aqui das áreas de recursos humanos, né? Muitas lideranças, psicólogos, áreas da saúde. Eu acho que uma pergunta muito provocativa que eu ouvi em outro momento foi, em uma sala cheia de oportunidades, quem são os talentos diversos que você indicaria? E eu deixo essa reflexão aqui para vocês. Muito bom. Acho que como dica, quando vocês forem, depois desses 2 dias de imersão, sentar lá na sua mesa e começar a desenhar o plano de saúde mental e as ações, considerar que muitas pessoas com deficiência não falam sobre suas dores. E essas muitas pessoas são 65% dessas pessoas que sofrem capacitismo todos os dias e não têm coragem de falar por medo de serem mandados embora, por medo de achar mimimi, por medo de qualquer retaliação dentro da organização. Então, considerar dentro do plano de vocês espaços seguros e direcionados para essas pessoas poderem dizer o que acontece dentro do dia a dia delas é muito importante, porque quando a gente desenha um plano de saúde mental, a gente precisa considerar todo mundo de verdade, né? Então, que seja acessível. Aliás, agradecer Marisa e Sérgio aqui por serem a nossa voz para a comunidade surda, e que todo o material seja acessível, que as pessoas consigam entender o que está escrito, que elas possam se sentir parte e pertencentes de alguma forma. Eu vou aproveitar, aqui tem um QR Code, escaneiem. A gente fez com muito amor e carinho para vocês um guia de aplicabilidade de saúde mental para pessoas com deficiência dentro das organizações. Eu espero que ajude na hora de desenhar o programa de vocês. Obrigada, Kátia. Quer contribuir? Então, gente, sugestões, né? Pediram mais dicas e eu achei que, olha, era muito mais importante trazer de forma ampla, né? Porque tá tudo no coração. O resto é perguntar para as pessoas, né? Mas eu vou trazer algumas dicas, né? Quando eu vou fiscalizar, agora não fiscalizo mais desde o final do ano anterior, que eu me tornei coordenador nacional, mas por mais de 12 anos fiscalizei cotas para pessoas com deficiência. Eu falava para o empregador o seguinte: olha, você tem que ter um programa de gestão de inclusão. Quem que vai ser o responsável? Normalmente traziam, o diretor falou, a fulana, que era a chefe do recursos humanos, né, ou a psicóloga da empresa, ou, enfim, o chefe de departamento pessoal. E a primeira pergunta que eu fazia: olha, tu já não trabalha demais? Tu tem tempo, disponibilidade, tu não está sobrecarregado de trabalho? E está todo mundo já sempre sobrecarregado de trabalho. Bom, tu precisa desse programa, mas tu precisa de alguém responsável por ele. Alguém que tenha disponibilidade para pensar ele. Né? Pode contratar um outro funcionário que tem expertise nisso, pode capacitar alguém que vocês entendam, né, para fazer todo esse trabalho. Vocês podem ainda contratar uma consultoria externa, mas tem que ter um programa de gestão para fazer esse olhar. Não só para as pessoas com deficiência que já estão lá, mas também para as que vão vir a entrar. E daí vamos lá. Sensibilizar a direção superior, fundamental. Uma vez eu estava fiscalizando todas as empresas que desenvolvem grandes softwares de folha de pagamento, etc., ao mesmo tempo. E é muito legal quando eu pego, né, uma atividade só, porque eu vou vendo o desempenho de cada uma. Uma firmou um termo de compromisso para cumprir a cota em 2 anos. Né? Outra que tinha um déficit significativo, também um pouco menor que a outra, pediu 3 meses para avaliar. Eu dei 3 meses. Chegou no final de 3 meses, estava com a cota completa. Contratou 70 pessoas. Enquanto a outra tinha 90 para contratar, pediu 2 anos. Olhei, fiz o acompanhamento para ver se não era fraude, nem nada, se aquelas pessoas estavam de fato trabalhando. Acompanhei, chamei eles e disse: tá, me contem o que vocês fizeram. Eles disseram: olha, virou meta dos vice-presidentes. Se a gente não tivesse a cota completa até o final do ano, eles não receberiam lá o bônus deles.
resolveu, sensibilizou, né? E a governabilidade é enorme, faz acontecer. Então, sensibilizou a direção superior, já estamos ótimo. Tem um bom programa de gestão de inclusão, vamos avaliar quais são as deficiências da nossa empresa, onde é que a gente não consegue receber. Não faça aquele plano, aqui dá para receber tal deficiência, aqui dá para receber tal, aqui dá para receber tal. Não. O que eu preciso fazer nesse posto que não dá para receber uma pessoa com determinada deficiência? O que eu tenho que mudar aqui? E melhorando tudo. Daí vamos lá, sensibilizar todos os colegas. Não adianta, o RH estar super, né, engajado, o SESMIT também fazem lá o laudo caracterizador da deficiência, ele tem uma lesão lá no manguito rotador, não consegue levantar o braço, não pode levantar mais do que 3 quilos, o SESMIT faz lá o laudo, o pessoal do RH me apresenta na fiscalização, todo mundo feliz. O cara chega lá no posto de trabalho e o supervisor fala, pega aquela caixa lá para mim. O que ele vai fazer? Ele vai tentar pegar a caixa, porque ele não quer perder o emprego, né? Ou se ele não quer levantar a caixa, ou se o supervisor foi treinado, os colegas de trabalho, poxa, a caixa mais chata o cara não tem que pegar, eu também quero ser PCD, né? Vocês já devem ter ouvido isso. Então tem que sensibilizar todo mundo, né? E compreender que o que a gente está fazendo é transformar o nosso mundo num mundo digno. Uma vez, né, bem na linha do que a gente estava falando, uma vez eu fui pegar um ônibus, isso eu falo no meu livro, aliás, quem quiser meu livro, chama Vidas Além da Cota, eu não estou com QR Code aqui, estou com alguns poucos exemplares, quem for mais rápido consegue o meu autógrafo, mas quem quiser procura lá no meu Instagram, Rafael Giger, e me pede, já está o link na bio, mas pode me chamar ali e me pedir, que daí eu dou o caminho para vocês, tá bom? Vidas Além da Cota. Eu conto essa história que eu fui pegar um ônibus, e estava lá na parada de ônibus, eu tenho um resíduo visual, enxergo em torno de 3%, tinha uma senhora parada, uma pessoa, fui até ela, falei, senhora pode, por favor, me avisar quando passar o Protásio de Guatemi, o 429, que é o nome do ônibus lá em Porto Alegre? Ela olhou para mim e não teve dúvida, disse, não tenho dinheiro, moço. Gente, eu pensei em tanta resposta a dar para ela, quando eu cheguei em casa, né? Porque na hora tu fica só perplexo. Fui até a próxima pessoa, falei bem alto para ver se ela ouvia, né, a gafe que ela tinha cometido. Mas eu pergunto para vocês, se essa senhora tivesse tido um colega de escola com deficiência visual, tivesse um colega de trabalho com deficiência visual, ela olharia para mim e veria necessariamente alguém pedindo dinheiro? Ou, será que ele usa o computador que nem o meu colega de escola? Será que ele é amigo do meu colega de trabalho? Porque eles acham que toda pessoa com deficiência se conhece, né, entre si. Que tem isso. Sim, o fato é esse. Trazer as pessoas com deficiência para as empresas é transformar essa humanidade, para que a gente humanize quem é humano, entenda que a gente tem limitações, que não consegue fazer tudo, mas a gente tem o mesmo direito digno a estar no mesmo passo que todo mundo. E que se a gente trouxer essas pessoas para dentro, para o nosso convívio, a gente finalmente vai conseguir que a próxima geração tenha asco da gente. Espero que sim. Gente, muito obrigado, viu? Aplausos para os nossos painelistas!